Como posso ser salvo de acordo com a Bíblia? A pergunta como posso ser salvo é uma das mais profundas e importantes que alguém pode fazer. Ela não só reflete uma busca por significado e segurança eterna, mas também um desejo de entender o propósito da vida e a nossa relação com o Criador. A Bíblia, como a palavra de Deus, oferece respostas claras e poderosas a essa pergunta, respostas que têm transformado vidas ao longo de milênios. Entendendo a necessidade de salvação. O primeiro passo para entender a salvação é reconhecer a nossa condição. A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, de acordo com a Bíblia, é tudo que fazemos, dizemos ou pensamos que vai contra a vontade de Deus. Ele cria uma separação entre nós e Deus, que é santo e perfeito. Essa separação é tão profunda que, por nós mesmos, somos incapazes de restaurar nosso relacionamento com Deus. Mas qual é a consequência do pecado? Romanos 6:23 nos dá uma resposta clara, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte aqui mencionada não é apenas a física, mas uma separação eterna de Deus, o que a Bíblia chama de a morte espiritual. O amor de Deus é a solução para o pecado. Apesar dessa condição, a Bíblia revela que Deus não nos deixou sem esperança. O versículo mais conhecido das Escrituras, João 3:16, nos lembra, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, vemos o coração de Deus em ação, amor. Um amor tão grande que ele estava disposto a sacrificar seu próprio Filho para nos salvar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo com um propósito claro: reconciliar o homem com Deus. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados de toda a humanidade, e ao ressuscitar no terceiro dia, ele venceu a morte, provando que sua obra de salvação estava completa. A salvação é pela fé. Mas como essa salvação se torna pessoal para cada um de nós? Efésios 2:8-9 explica: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, que não podemos ganhar por nossos próprios méritos. É pela fé que nos apropriamos desse presente. Fé, aqui, significa confiar completamente em Jesus Cristo e em sua obra redentora. Essa fé não é apenas um assentimento intelectual, mas uma entrega total. Romanos 10:9-10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Essa fé se manifesta em uma mudança de vida, onde o indivíduo, reconhecendo seu pecado, se arrepende e decide seguir a Cristo como Senhor. O chamado à conversão e ao discipulado. A salvação, portanto, começa com um ato de fé e arrependimento, mas é também o início de uma jornada. Jesus nos chama não apenas a crer, mas a segui-lo. Ele disse em Mateus 16:24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é ser um discípulo, alguém que aprende e vive de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso não significa que a jornada será fácil. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas ele garantiu sua presença constante conosco, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, a Mateus 28:20. Como discípulos, somos chamados a crescer na fé, a amar a Deus e ao próximo, a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo e a compartilhar essa mensagem de salvação com outros. Conclusão: o momento da decisão. Em resumo, a salvação bíblica é um dom gratuito de Deus, acessível a todos que, pela fé, aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma decisão pessoal e urgente. A Bíblia nos alerta: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, em Hebreus 3:15. Se você ainda não tomou essa decisão, o que te impede? Deus, em seu grande amor, estende sua mão de graça a você. Não há pecado grande demais que ele não possa perdoar, nem situação desesperadora demais que ele não possa restaurar. A vida eterna está ao seu alcance, basta crer e receber. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14:06. O convite é feito. A escolha é sua.